Pode sentar um pouquinho. É sempre um desafio, né? Como a Michele falou. Nunca é fácil falar a respeito da palavra, daquilo que o Senhor já fez em nós. Mas é um desafio bom, porque só assim a gente vai desenvolvendo algumas coisas que em nós estávamos adormecidos. E quando eu falei para a Michele assim, que o pastor pensava muito a meu respeito, quando me lançou esse desafio, ele é o culpado. Mas realmente é um desafio bom, quando o Senhor lança, né, a nos incentivar a estudar, a aprender a palavra. E até falei para o Marcos essa tarde, eu falei assim, como nós somos deficientes, porque nós deixamos tudo para a última hora. Quando nós nos empenhamos em estudar mais a palavra, o desafio é um pouco menor. E eu digo para vocês, irmãos, eu tenho muitos desafios, muitas dificuldades. E eu sei que estamos aqui é porque a graça e a bondade dele nos acompanha e me acompanha todos os dias. E fui levada a meditar num salmo que para mim foi muito profundo, sempre é muito profundo, os Salmos de Davi, né, que está lá em meditarmos hoje no Salmo 51, do 1 ao 17. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia, pudesse nos levantar sobre as vossas pernas, para que pudéssemos junto, quanto igreja, lermos a palavra do Senhor. Amém? É um salmo bem conhecido, né, por todos os irmãos, então que desde já você prepare o seu coração, a sua mente, para que o Senhor possa falar com você na leitura da palavra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocausto, senão eu os trarias. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Podemos assentar, irmãos? Eu coloquei como título, né, a misericórdia de Deus manifestada. E os Salmos de Davi sempre, né, são preciosos para nós. São meditações de lições de vida de um rei que também são experiências de exemplo para nós. Qual é o conceito de arrependimento, irmãos? Não sabemos muito sobre qual é esse processo na vida do cristão, pois muitos se confundem com remorso.
Então, por isso fica tão difícil a gente identificar onde é o arrependimento e quando é simplesmente um remorso. Apenas, ou quer dizer, né, remorso é apenas minha consciência dizendo que eu fiz algo de errado. Só isso. Mas eu vejo nesse texto de hoje, é uma vida de arrependimento, uma vida que reconhece a obra de Deus em nós. Um arrependimento que produz vida, liberdade, mudança, retorno a Deus. Esse é o processo do arrependimento, né, que Davi estava passando. Mas qual que é o primeiro processo do arrependimento que nos é feito? Quando nós convertemos. Ou seja, né, o Senhor nos atraiu para perto dele com cordas de amor. Quando ele nos fez entender na nossa mente, no nosso coração, que somos pecadores e carecemos da glória dele. Esse é o primeiro processo de arrependimento que temos, né? Isso acredito que todos nós aqui já fizemos essa confissão de arrependimento no nosso coração. Então, mas viver à luz dessa realidade é um grande desafio para nós. Todos os dias. Quantas vezes nos fazemos aquelas mesmas orações? Por muitas vezes nos achegamos ao Senhor para pedir as mesmas coisas, ficamos até envergonhados por não conseguirmos mudar isso. Então, esse texto vai nos ajudar a entender esses ensinos maravilhosos. Né? Esse salmo foi escrito por Davi, está escrito aqui em cima, né? E ele começa falando, tem misericórdia de mim. É um sentimento tão profundo que Davi está falando aqui, tem misericórdia de mim, ó Deus, não me dá aquilo que realmente eu mereço. Porque realmente o que Davi merecia aqui, né, a morte pelo pecado que ele cometeu. E assim é a nós também. O que nós merecíamos? O que nós merecemos, na verdade? A morte. E esse salmo foi escrito por Davi. E ele começa falando dessa misericórdia. E o que levou Davi a se chegar diante de Deus com um coração tão contrito assim? Que pecado foi esse? O que ele tinha feito de tão grave? Né? Conhecemos, a maioria acredita aqui que conhece essa história. Né, que está lá em 2 Samuel 11, do 1 ao 27, quando Davi, um belo dia, fazendo um resumo aqui pequeno, senão vai ficar muito extenso, um pequeno resumo. À tarde ele estava em seu terraço, quando avistou uma bela mulher. E essa mulher se chamava Batseba, e ela estava tomando o seu banho, e os olhos de Davi foi atraído por ela. Mandando chamar o seu servo, mandou buscá-la ela. Perguntou quem era ela, o servo falou. E então me traz essa mulher. E assim ele teve relações sexuais com ela. E 3 meses mais ou menos depois, ou um tempo depois, vamos colocar precisamente, que ela manda notícia que ela estava grávida. E agora, como Davi faria para esconder esse pecado? Porque se Batseba não tivesse engravidado, talvez ele conseguiria, mas as consequências do seu pecado se posicionou diante dele. E agora, o que fazer com isso? E ele fez, irmãos, Davi tinha interessado por essa mulher. E nesse tempo, o que ele tramou para que o pecado dele fosse escondido? Não só de Deus, mas de todo o povo de Israel. Ele mandou matar Urias, que era o seu marido. Primeiro, ele mandou chamar ele para que ele pudesse, né, vai ficar em casa com a sua esposa, para que ele pudesse ter a vida de casado. Mas Urias não foi. O segundo momento, quando ele chamou Urias para sua mesa, e embebedando ele, foi o segundo ponto,
onde ele também não conseguiu êxodo. Então, o que fazer agora para que Urias seja responsabilizado por essa gravidez? Então, eu vou mandar Urias para frente da batalha, e assim ele conseguiria o êxito dele. E assim aconteceu. E Davi manda trazer Batseba para morar com ele. E até então, parece que estava tudo resolvido a respeito daquilo que ele tinha feito. Nós estamos aqui, irmãos, falando do rei Davi, um homem que conhecia a lei de Deus. E nesse momento a gente percebe que, como a gente conhece as Escrituras, Davi também conhecia a lei de Deus, e só ali ele pecou 3 tipos de pecado. Ele olhou, cobiçou a mulher do próximo, ele matou e adulterou. Mas Davi era um homem que era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele teve coragem de cometer tamanha atrocidade. Podemos ver, irmãos, que cargos e ofícios não é diferente. Nós estamos todos no mesmo nível diante de Deus. Deus não nos olha para os nossos cargos, não olha para aquilo que eu tenho, mas não diante de Deus. Somos todos iguais. Somos pecadores. Todos os dias somos atacados e tentados a fazer igual ou até pior. Só precisamos de oportunidades. E Davi teve oportunidade, não teve? E assim nós também, por muitas vezes no nosso dia a dia, nós vamos vivenciando isso em nossas vidas. E agora, Davi parecia que tinha conseguido esconder o seu pecado. E Deus envia Natã, o profeta, para contar uma historinha. Eu não sei se nos fala historinha ou parábola, pastor. Uns falam que é parábola, outros falam que é historinha, né? E Natã conta uma pequena história para ele, que acho que todo mundo também conhece, né? Que havia um homem rico e um homem pobre. E o homem rico tinha muitas posses, e o pobre tinha apenas uma ovelhinha, apenas um cordeirinho. E o homem rico recebeu uma visita em sua casa. E ele foi, não querendo desfazer dos seus bens, foi lá e pegou aquele cordeirinho do homem pobre e mandou matar para receber a sua visita. E Davi, né, ficou indignado com aquela situação. Esse homem tem que morrer, porque não teve misericórdia. E ele precisa ser restituído 4 vezes mais. Então ainda não tinha caído a ficha dele. Não tinha percebido o que ele tinha feito. Mas Deus não deixa o nosso pecado impune. Nós temos as consequências dele, mas Deus se mostra gracioso, né, mandando Natã falar com ele. E Natã na hora fala, ainda ele não tinha percebido, e Natã fala: rei Davi, esse homem é você. E aquele exato momento, quando Natã fala com ele fala, né, Senhor, pequei contra ti, somente a ti eu pequei. E é esses momentos que muitas vezes nós nos deparamos, né? Então, olhamos para a vida de Davi, quando ele profundamente tem misericórdia de mim, lava os meus pecados, lava toda a minha culpa, purifica do meu pecado. Esse é um processo nas nossas vidas. E assim ele clama por Deus, um Deus grande, rico em misericórdia e compaixão. Deus tinha se mostrado os seus atributos lá para Moisés. Lá em Êxodo 34, 5 e 6, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, e Deus fala
Pois bem, vou mostrar quem eu sou. Eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus bondoso. E Ele vai... Vamos abrir lá, irmãos? Para que possamos entender um pouquinho mais. Deuteronômio 34, 5... Êxodo, perdão. Êxodo 34. Amém? E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos, os netos, pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. E assim, vemos que Davi olhava que o pecado do povo era tão grande, que precisava realmente de um Deus grande, um Deus com todos esses atributos que só Ele tem, para salvar o povo. A esperança que eu e você tem, irmãos, é que por mais que cometemos pecados terríveis, o que nos consola é saber que o nosso Deus é maior do que as nossas faltas. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Que nós servimos, esse é o nosso consolo. Porque o mundo não sabe o que é isso. O mundo não tem esse Deus verdadeiro, esse Deus com todos esses atributos. Os deuses deles são limitados. Portanto, eles não sabem. Então nós somos um povo privilegiado, porque já podemos participar quando o Senhor nos resgatou, que foi a obra maior que Ele pôde fazer em nós. Essa obra que só Deus poderia fazer. Nenhum de nós poderíamos morrer pelos nossos pecados. Ninguém. Então Ele tem poder e amor para cobrir todas as nossas iniquidades. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. E sabe, irmãos, eu algum tempo atrás, não sei quanto tempo foi esse estudo que nós tivemos aqui na igreja, e foi uma experiência muito interessante que eu tive com o Senhor. E você já pode abrir lá em Romanos 3, estávamos estudando sobre a eleição. O pastor estava dando esse estudo, e eu não lembro se eu tinha vindo para a igreja, acho que eu já tinha vindo aqui para a igreja. Então algumas coisas ainda não era muito profundo na minha vida. E eu achava, no meu coração, que eu tinha todas as respostas, já estava muito sabida a respeito daquilo, processo que o Senhor já tinha feito em mim. E um dia o pastor estava ministrando sobre a eleição. E é tão difícil entender. O mundo não entende. E eu também não entendia. E ele tentando explicar, aliás, ele explicou muito bem, aquele dia, o processo da eleição. E ele falou assim, ele postou um exemplo, até lembro que ele mostrou aqui, até eu vi aquela multidão de gente aqui, e ele falou assim, é assim que Deus faz em nós. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Você vai para o céu, você vai para o inferno. E eu sentada ali onde o Marco estava, eu fiz essa pergunta para Deus. Senhor, o Senhor vai ter coragem de me lançar no inferno? E quando eu disse isso, irmãos, eu me emociono porque é algo tão profundo na minha vida. Foi um dia, na verdade, um marco na minha história. Eu sei que posso viver os anos e vou me lembrar desse fato. E aquele dia abateu uma profunda tristeza no meu coração. Eu não consegui prestar mais atenção em nada do que o pastor estava falando. Porque eu tive coragem de perguntar para o Senhor, como o Senhor vai ter coragem de me lançar no inferno? Eu me achava justa diante do Senhor. Eu não tinha entendido que esse processo é Ele que faz. E nós estávamos vendo Romanos também, que fala assim, Romanos 3:10, é um texto também conhecido dos irmãos. Não há nenhum justo, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, suas línguas só há engano. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Seus pés são ágeis para derramar o sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho de paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. E aquele exato momento, onde eu comecei a chorar muito, e eu falava assim, você já teve experiência de algo que você fez, e que você pensa assim, esse pecado Deus não vai me perdoar, porque ele é grande demais? E foi essa sensação que eu estive no meu coração por dias. Liguei, eu não sei se eu liguei, eu mandei uma pergunta para o pastor e chorando e falando para ele como eu pude falar um negócio desse para Deus. E aquele exato momento, levou dias para que eu pudesse ficar ruminando aquilo no meu coração, noites de sono, porque o meu pensamento era igual ao mundo. Porque o meu pensamento estava naquilo que eu tinha capacidade de fazer. E não o que o Senhor fazia. Aquilo que o Senhor faz em nós. Então a minha pergunta para Deus, o Senhor vai ter coragem de me lançar no inferno? Foi uma pergunta afrontosa à santidade dEle, à soberania dEle. Porque o mundo acha que com a sua capacidade, com os seus bens, com os seus achômetros, é o que vão levar eles para o céu. Então aquele momento na minha vida foi quebrados os meus achômetros. E aquele momento foi um tempo assim de reconstruir novamente a minha intimidade com Deus. Porque eu achava que eu era justa diante do Senhor, nos meus pensamentos, nos meus achômetros. E Deus provou na prática que eu não era merecedora. E eu não sou merecedora. É a graça e a bondade dEle que se mostra todos os dias nas nossas vidas. Porque somos pecadores. Davi sabe o tamanho do pecado lá no 3, no 51:3. Ele continua falando. É igual a Ana Paula falou, como que Davi realmente é um homem que se derrama na presença do Senhor. Ele começa a falar, Senhor, pois eu mesmo, no 13, reconheço as minhas transgressões. Davi não colocou a culpa em Batseba. Davi se responsabilizou, porque o pecado dele era tão grande, ele conhecia esse pecado. Ele sabia o que ele tinha feito mal aos olhos do Senhor. Então precisamos entender que fui eu que pequei. Davi sabia disso, que ele que tinha pecado. Não foi ninguém que induziu ele ao erro. Foi ele mesmo. Se de fato eu desejar experimentar a graça de Deus, eu preciso dar nome aos meus pecados e assumir as minhas responsabilidades daquilo que eu faço. Porque Davi se responsabilizou. Porque aqui quando ele fala assim, reconheço as minhas transgressões. Então ele reconhecia. E no verso 4, Davi fala, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Esse é o sentimento que eu tive, irmãos. Deus tinha razão em me condenar, porque eu merecia. Porque o nosso pecado, como Davi fala aqui, que contra ti, somente contra ti eu pequei. Davi sabia que, reconhecia que tinha manchado a glória de Deus. Mas o pecado dele não foi contra Betseba, não foi contra a sua nação, não foi contra os seus familiares. Porque Natã disse para ele que, a partir daquele dia, ele estava perdoado. Mas que a espada não sairia da sua casa. Que a sua família
seria manchado por isso também. A sua geração seria afetada. Então, o nosso pecado, irmãos, ele não afeta só a mim. Ele afeta os que estão à nossa volta, aqueles que nós amamos. Mas Davi fala que contra ti, só contra ti eu pequei. Ele reconhecia que ele tinha pecado contra o Senhor. Primeiramente contra o Senhor, porque ele conhecia as leis do Senhor. Então, Natan disse que a espada não sairia da casa dele. Então ele só não prejudica. O nosso pecado não só prejudica, mas também aquele que amamos. Somos pegos numa armadilha de por acreditar que quando escondemos os nossos pecados, só está afetando a mim. E não está, irmão, afetando só a mim. As consequências, elas são duras e terríveis. E Davi sabia disso. Portanto, ele diz, Davi reconhecia que tinha manchado essa glória de Deus. Quando ele, cada vez que ele tentava esconder. E pelo que eu dei uma estudada, foi muito tempo ele escondendo esse pecado. Então, por muitas vezes nós vamos sofrendo, vivendo uma vida de escravidão. Irmão, sabe o que mais me assusta nos dias de hoje? E a minha própria vida. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu não quero vir à igreja, ouvir a palavra e sair da mesma forma. A palavra tem que ter efeito em nós. A palavra precisa fazer esse conserto todos os dias. Porque por muitas vezes, irmãos, nós estamos anos e anos e anos e a nossa vida espiritual não vai para frente. Nosso crescimento não vemos. Porque por muitas vezes eu acho, igual o Davi, eu acho que eu posso esconder. Então não existe igreja fria, existe pessoas que não reconhecem. Ouvi muitas vezes, várias vezes ouvindo isso, que igreja fria. Mas fria estamos nós somos as igrejas, nós somos essa igreja. É ela, todo dia, essa palavra que nós lemos hoje, que tem que fazer esse efeito em nós. Não podemos sair, irmãos. Esse é o maior temor que eu tenho. Eu peço todos os dias, Senhor, não me deixa me tornar religioso. E que essa palavra possa dar frutos em mim a cada dia. E Davi, irmãos, compreendia, porque nós nascemos no pecado. Em pecado concebeu a minha mãe. E Davi sabia disso. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então ele entendia que a mãe dele era pecadora e, portanto, ele foi gerado em pecado. E há um engano em nós, sabe, irmãos, já foi nos explicado várias vezes aqui a respeito disso. Eu tinha essa consciência, hoje eu não tenho mais, porque foi quebrado isso de que criança não tem pecado, criança não é pecadora. Mas por muitos anos, irmãos, quando alguns talvez vieram do catolicismo, e eu lembro muito bem, nós trouxemos essa religiosidade, que uma vez por ano nos era obrigado a irmos confessarmos com o padre. Depois ele nos dava alguns Pai Nosso, algumas Ave Maria, e ali eu rezava e ia para casa com a minha consciência tranquila. Irmãos, achando que eu poderia fazer aquilo, porque não nos foi ensinado que a palavra é o espelho. Quando eu leio, ela reflete quem eu sou e quem Deus é. E é esse efeito que a palavra faz em nós. Ela mostra a minha sujeira, ela mostra os meus defeitos, ela mostra a minha incapacidade de me limpar. E precisamos entender essa realidade. Então, qual é a nossa esperança?
reconhecer nossas faltas, o nosso Deus perdoa. Porque vimos aqui Davi clamando: Deus de misericórdia, não me dê aquilo que realmente eu mereço. É Ele que é misericordioso para com aqueles que o buscam. Se cremos nessa libertação, por que ainda vivemos escravos? Por que vivemos desta forma ainda, irmãos? E no 6, ele nos dá essa resposta: sei que desejas a verdade no meu íntimo e me ensinas a sabedoria. Precisamos ser sinceros com o Senhor, precisamos ser verdadeiros com o Senhor. As nossas orações, elas têm que ser profundas. Eu lembro que, hoje falando das minhas experiências, eu tive uma experiência de que quando nós nos reunimos para fazer vigília, e eu ficava questionando como vamos ficar a noite inteira orando. A gente não tem tanta coisa para falar com Deus. Não temos tanto pecados assim. E o pastor um dia nos explicou que o primeiro passo que o Senhor faz quando nós nos achegamos ao Senhor, o primeiro passo é arrependermos dos nossos pecados e dar nome a cada um deles. Esse é o primeiro passo, para depois usufruirmos de outras, né, da bondade, quando nós declaramos louvores a Ele. E é a partir daquele dia, quando eu comecei a colocar em prática aquela pontuação que o pastor foi nos falando, algumas coisas vai mudando em nós. O nosso tempo com Deus, ele passa a ser maior. Ele passa a ser com mais qualidade, com mais profundidade. E eu começo a perceber, não por causa da minha capacidade de perceber quem eu sou, mas o Senhor vai nos mostrando a nossa sujeira. Vai mostrando a minha incapacidade até e principalmente de nos achegarmos a Ele, pedindo perdão, porque é Ele que nos convence do pecado e da justiça. E glória a Deus por isso, irmãos. E Davi sabia que somente Deus pode nos fazer entender isso. Nada, se o Senhor não brotar isso em nós, ai de nós. E no 7 ele continua. Davi fala de um ritual, né? Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Ele fala desse processo. Esse hisopo no Antigo Testamento, ele era uma planta usada como um ritual, né, para a preparação das cerimônias que as pessoas deveriam ter diante de Deus. Então devemos entender que para nos apresentarmos diante de Deus, precisamos ser lavados. As nossas vestes têm que ser transformadas. E esse Deus é santo. Você não entra de qualquer jeito diante de Deus, é através de Jesus, daquele sangue que verteu naquela cruz. E eu ficava pensando, como Deus me vê? É pelo sangue. Só por causa do sangue. Porque Ele não pode contemplar. A santidade dele é tanta que Ele não pode nos ver se não for por Jesus. E Davi entendeu que era Deus que faz isso em nós. Esse é o nosso ponto de refrigério. É Deus que nos dá essa capacidade de remover. É Ele que tira essas manchas mais profundas. Aquelas que nem eu mesmo lembro que tenho, mas é Ele que traz a memória. No verso 8 ele vai falando, faz-me ouvir um novo júbilo. Aqui dá para perceber, irmãos, que o Senhor estava devolvendo a alegria de Davi. Me dá de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagasse exultarão. Ele nos traz um novo júbilo. A sensação de que quando você luta com o pecado, todos os nossos ossos,
O pecado, ele nos suga as nossas energias, ele nos suga as nossas forças, adoece o nosso corpo quando ele não é confessado. É isso que ele faz. Ele nos atrai para baixo, nos deixa sem alegria, sem júbilo no nosso dia a dia. E no 9 ele vai falando: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi dizendo: Senhor, não leve em conta o meu pecado. Davi sabia que os olhos de Deus estavam sobre ele constantemente. Então ele pedia que o Senhor desviasse o seu olhar daquilo que ele fez. E que apagasse todos os seus pecados, para que ele nunca mais fosse visto. Lá em Miqueias 7, 18 e 19, ele fala que ele perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas, para que nunca mais eu possa até lembrar, mas o efeito de sofrimento não tem mais. Graças a Deus por isso, irmãos. E no 11, Davi vai falando: não me expulse da tua presença, nem me tira o teu Santo Espírito. No Antigo Testamento, a maioria acredita que saiba, que o Espírito Santo era dado para um propósito. E assim, depois disso, ele era retirado. Mas o Senhor não fez isso aí. Assim também, ele faz conosco, ele nos deu o seu Santo Espírito, que é o selo que há em mim. Esse selo que nada, nem pecado, vai me tirar. Lá no antigo, removia. Agora nós temos isso eterno. E esse selo é a nossa alegria, o nosso consolo. Queridos, perdão tem a ver com restituição da alegria da salvação. Se você vê, no 12 ele devolve a alegria da tua salvação. Como é maravilhoso vendo aqui que Davi já estava sendo restaurado, mas ele tinha perdido a alegria da salvação. E é isso que o pecado faz. Quantas vezes você agradece ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus? Quantas vezes lembramos, porque esse é o nosso melhor e o maior presente que nós recebemos do Senhor. Não são as coisas, não são os bens, não são as pessoas, mas é essa salvação que custou a vida de Cristo. Então ele tem que ser constantemente, todos os dias, ele deve ser lembrado nas nossas vidas. Mas o pecado, ele nos tira esse lembrete, ele nos tira isso da nossa memória. O pecado, ele rouba a nossa alegria. E Davi aqui já começa falando: Senhor, a alegria da tua salvação. Ele já lembra quem foi que o salvou. Porque o pecado deveria estar fazendo uma tristeza profunda. Os seus pensamentos, o seu coração estava voltado para a forma com que ele ia fazer para continuar escondendo aquele pecado. Mas essa alegria foi dada novamente a ele. E então, sabe, irmãos, devemos aproveitar o perdão de Deus. Sabe para quê? Para falar deles aos pecadores. Isso é maravilhoso, anunciar essa obra maravilhosa. O pecado não confessado nos motiva a querer fazer essa obra. Mas vemos que é um processo. Uma vez que ele vai restaurando, ele vai instalando essa vontade de servir, vontade de ensinar os transgressores o caminho do Senhor. E se você olhar novamente no 13, Davi estava falando: então eu ensinarei. Aquilo que eu passei, eu vou ensinar que esse não é o caminho que se deve passar. Essa não é a vida que você deveria viver. Mas agora ele tem essa libertação. E ele vai proclamar aos pecadores para voltar para o Senhor. Davi aqui, no 14 e no 15, ele fala:
sentindo o desejo, né, anunciar essa comunhão. Davi agora quer cantar, celebrar. O Senhor dá a palavra aos meus lábios, a minha boca anunciará o teu louvor. Isso que Deus faz. Eu vi essas irmãs cantando, louvando. E essa alegria que nós temos realmente de olharmos essas letras tão profundas dos seus louvores, nessas canções cheias de homens e nada do Senhor. E hoje eu tenho aprendido isso, irmão, escolher um pouco melhores as canções que eu tenho ouvido. Canções que realmente faz sentido em Deus. Não em mim, mas no Senhor, nessa obra que é dele e que ele faz em nós. Davi entende que a alegria externa, termina lá no 16 e 17, Davi entende que a alegria externa é resultado que o Senhor tem feito na sua vida. O evangelho é simples e puro, se mostra nas coisas mais básicas das nossas vidas. Oração verdadeira e íntima é reconhecer que nem orar eu sei. Faço as orações bonitas, mas não são sinceras. Quantas vezes me achego ao Senhor só para clamar e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Preciso de Ti. Não sei como fazer isso. Não sei nem como me arrepender. Um coração sincero é o que agrada a Deus. E esse é o nosso momento de olhar para o Senhor. Se realmente estamos vivendo esse coração quebrantado e contrito, se você está sendo verdadeiro, sincero, Ele não te rejeitará. Porque o próprio Davi disse que é isso que agrada o Senhor. É esse coração observado todos os dias, as minhas faltas. Porque lá no 10 ele fala: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim o teu espírito. Quem cria esse coração renovado, quem nos dá, Deus não remenda. Ele faz um transplante. Ele nos dá um coração voltado para as coisas do alto, para tudo aquilo que eu não enxergava, agora eu enxergo e sinto. Com esse coração transformado, com esse coração movido pelo próprio Deus, que faz a obra, e quando Ele faz completa. Nos vai tirando, irmãos, aqueles prazeres do mundo, prazeres pelas coisas, pelas músicas, por tudo aquilo que não é santo, por tudo aquilo que não tem parte com Ele. E às vezes as pessoas perguntam: você não ouviu determinadas músicas? Falo: não sei, primeiro que eu não guardo. Então tem um propósito pelo meu esquecimento. Porque assim é mais fácil, né, não guardar essas imundícias que o mundo tem cantado. E não só no mundo, mas dentro do povo cristão, que tem feito canções não para agradar o coração de Deus. Então o coração sincero é o que agrada a Deus. Querida, nossa esperança é que Deus nos limpa em Jesus. Essa limpeza é Ele que faz. Esse sangue que Ele derramou em meu lugar, esse sopo, que hoje é Jesus. Nós não precisamos viver aqueles rituais, mas nós temos acesso. Sabe aquela dificuldade que a Igreja Católica não nos ensina, de nos irmos para a palavra, para nos limparmos com ela? Por isso que temos tanta dificuldade de nos achegarmos a Deus, porque foi anos e anos nos inculcado que eu poderia fazer esse processo. A palavra nunca foi mostrada na sua verdade, com a sua sabedoria, como o salmista fala aqui. É com essa verdade que eu enxergo, e com essa sabedoria eu entendo. E graças a Deus por isso, derramou em nosso lugar, né? Que nos lava e nos purifica as nossas vestes, para que apresentemos na presença de Deus. Essa é a garantia da nossa limpeza. O evangelho que ouvimos e lemos tem se aplicado em todas as áreas das nossas vidas, inclusive na nossa confissão de pecado. Porque é Ele que perdoa, é Ele que tem poder, é Ele que nos salva, é Ele que nos deu o Cristo Salvador, é Ele que nos deu o Teu Espírito, e todas as coisas foram feitas
para que fôssemos restaurados em júbilo e alegria, esperança. Louvado seja o Senhor por isso. Graças a Deus por isso, irmãos. E isso é o que o Senhor ministrou no meu coração. Espero que tenha ministrado ao coração da igreja, para que não vivamos da mesma forma que entramos, mas saímos refletindo que por mais que a palavra que eu conheço, que ela é comum, ela é o normal, sempre estamos vendo os salmos, mas se eu não ler com atenção, estudando ela, essa profundidade, simplesmente vai ser só uma leitura. Então que Deus seja louvado, e que realmente declaro todos os dias. Esse final eu quero falar mais uma vez, irmão, para que ficar bem inculcado na nossa cabeça, que quando fazemos a nossa confissão de pecado, entendemos que é Ele que nos perdoa, é Ele que tem poder, é Ele que nos salva, é Ele que nos deu o seu Cristo Salvador, é Ele que nos deu o seu Espírito, para que todas as coisas fossem entendidas em Cristo. Graças a Deus por isso, irmãos. Obrigado pela oportunidade, que a palavra possa florescer realmente no seu coração e no meu todos os dias, que você não entre e saia da mesma forma, mas que saia refletindo naquilo que o Senhor falou no seu coração essa noite. Não sei o que você passou, não sei o que você passa, mas sei que eu não quero sair da mesma forma. Eu não quero ler todos os dias a palavra e ficar da mesma forma. Então essa é o que eu imploro para o Senhor. Senhor, faça essa obra, faz-me refletir a Tua palavra todos os dias na minha vida, que eu possa ser testemunho vivo daquilo que o Senhor já fez, dessa libertação, e que eu vivo liberta, para que o mundo olhe para nós e veja quem eu era e quem eu sou hoje, mas em Cristo Jesus, não em mim mesmo, mas por Cristo Jesus. Que Deus seja louvado, amigos. Obrigado pela oportunidade.